Olá pessoal, tudo certo com vocês? Estamos novamente com aquele seu podcast favorito, gente, o Altistar. Um podcast que não é muito diferente dos outros, porque querendo ou não é difícil você ficar um pouco diferente fazendo podcast, mas com conteúdos incríveis que eu sei que vocês vão gostar. E hoje com duas pessoas ilustres que eu já vou mencionar para vocês. Mas antes disso, vou só fazer o lembrete que normalmente eu faço no meio, vou fazer agora. Pessoal, deem o like, curtam, se sigam no nosso canal, se inscrevam e compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, amigos, inimigos, pessoas que vocês não gostam, pessoas que vocês gostam. Compartilhem para os 4 cantos, porque a gente precisa dessas informações e conhecimentos chegando ao máximo de pessoas possíveis. Com isso, junto comigo temos ao meu lado Lilian Ferreira. Lilian Ferreira, mãe do Antônio. Que tem que falar mais um pouquinho para dar tempo da barrinha. Que tem que falar mais um pouquinho para dar tempo. Você vai apresentar elas. Hoje eu vou só ser a mãe do Antônio. Tudo bem. Temos junto comigo, primeiramente, a Barbie mais próxima de mim. A Barbie mais próxima de mim é ótimo. Está de rosa é a Barbie. Você tá na moda. A Karen Magalhães, psiquiatra. E próximo da minha mãe, temos a nossa, que já conhecida, que já veio junto com a gente ano passado, comecinho do ano. Começo do fevereiro, né? A Silvia Kanawa, terapeuta ocupacional. Ambas representando tanto o DICA, Desenvolvimento Integral da Criança e Adolescente, e o TIM, duas instituições da Unifesp, se eu estou falando corretamente. E se gostariam de se apresentar agora, gente? Ou eu não tenho mais nada para falar que esteja escrito aqui. Por favor, se apresentem. Posso começar? Por favor. Então, meu nome é Karen, eu sou médica psiquiatra. Nós fazemos parte de 2 ambulatórios, né, da Unifesp. Um deles é o TIM, que eu acho que vocês conhecem, a gente já faz parte do... E o outro é o DICA, que é o Ambulatório de Desenvolvimento Integral da Criança e Adolescente. E a Silvia, para ela se apresentar. Então, eu sou a Silvia, terapeuta ocupacional também, né? Faço parte aí dos mesmos ambulatórios que a Karen. E eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês. Já antiga conhecida nossa. Tanto que não pode nem... um comentário que eu ia fazer com você. E a gente até comentou antes de ontem, né? Já são tão amigos que você não pode nem mais ser minha terapeuta ocupacional. Não dá, olha só, que coisa. Perdi a oportunidade. Mas a gente vai pensar em uma estratégia. Uma estratégia. Vamos assim, pensar. Eu falo assim, mas a gente cria vínculos para a vida. Então, assim, tem coisa que a gente tem que abrir mão para um bem maior. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Faz parte da nossa rede de apoio. É isso. Aí agora eu posso falar. E elas eu não deixei elas terminar de se apresentar. Não, a Ou vocês Silvinha já acabou de apresentar agora. Achei que vocês iam falar um pouco mais, mas tudo bem. Eu terminei, você terminou, Karen? Tranquilo. É um prazer para nós, mais uma vez, né? Nossas convidadas hoje, direto de São Paulo, Londrina, Maringá. Na Ponte Aérea, né? Então, assim, olha o quanto esse trabalho está ficando rico e o quanto ele é rico, na verdade, né? Falta chegar em mais lugares de fato. Mas, assim, as oportunidades de fala estão acontecendo e para nós, assim, é muito grande quando tem pessoas profissionais, né? Capacitados, que estão trabalhando com autismo, a gente vivencia isso na nossa vida e vocês na vida das outras pessoas também. E na nossa também, né? Mas todos os dias, eu acho que a nossa vida está meio pautada em falar em autismo todos os dias. Nem todo mundo tem esse privilégio, mas nós temos. E aí, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho de como que é esse trabalho. A gente conhece já como funciona o TIM, daí depois vocês falam um pouquinho do TIM também, mas como que é o DICA, que para nós é uma dica, mas é uma novidade para nós, para saber como que é esse atendimento, que público. O DICA é um ambulatório que funciona também na Unifesp, né? Ele é voltado também para a formação dos residentes da psiquiatria infantil e passam diversos estágios de pessoas de outros serviços, que são do serviço do SUS ou de alguma outra universidade que queira passar ali. E aí ele não tem um foco em um diagnóstico específico, né? Entendi. A gente tem uma triagem para crianças, né?
em que tem alguma questão de saúde mental que precisa ser vista, e na triagem vai ser visto, ele tem um perfil mais desse ambulatório, não tem, caso não tenha, onde que será o acompanhamento, o tratamento dele. Então tem uma triagem que a gente chama, né? Entendi. Fala mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Após a triagem é feito um direcionamento, na verdade, né? De qual a melhor instituição ou qual o melhor serviço do ambulatório. do departamento mesmo, né? Que poderia absorver essa criança ou esse adolescente, né? Mas é sempre um trabalho muito articulado, assim, né? Muito multidisciplinar. Então, né? A equipe hoje conta com grande parte também são colaboradores voluntários. É isso, né, que eu ia perguntar. E é uma equipe multi, então psiquiatras, temos também pediatras, né, na equipe fixa. Inclusive os residentes da pediatria rodiziam, passam lá conosco Tanto de tempos em pediatria tempos. geral quanto a pediatria do desenvolvimento. Isso. Mas da ebiatria, tem um pessoal da ebiatria que roda lá também. Que legal. E aí a equipe, então, tem médicos psiquiatras da infância e adolescência, né, pediatras, terapeutas ocupacionais e psicólogos e neuropsicólogos, né? E isso tudo funciona ali no CAISM, onde está o hospital, onde tem tudo. Isso. Então, assim, essa pessoa que é atendida ali, ela vai fazer todo esse trâmite aí lá dentro, no mesmo espaço. Sim. O que muda são os dias, né, da semana Entendi. que ocorre. Então, o TIM, por exemplo, segundas à tarde, né? Segunda-feira. Isso. Tarde de manhã, né? De manhã para infantil e à tarde para adulto, né? Isso. E como que tem funcionado o DICA hoje? Nós sabemos a estrutura, mas aí como que tem sido esse trabalho? Que nem hoje, como estão chegando essas crianças, adolescentes e quase adultos para vocês? A Karen responde. É que ela é responsável pela triagem, entendeu? Ninguém melhor do que ela. É que eu acho que tem o que eu notei. Eu acho que, assim, não só eu e não só no DICA, mas eu acho que pandemia e pós-pandemia a gente teve um boom, assim, né, de solicitações ou de quadros. E aí, né, às vezes a gente vai se questionando ao longo desse tempo. Por que será? Será que foi a intensificação do contato em que tudo começou a ficar mais intenso ali, né? Ou situações que eram muito mais brandas se exacerbaram nesse momento, mas claramente com a pandemia e pós-pandemia a gente teve um aumento grande de procura, e além da procura de diagnósticos também, se a gente for falar em questões de saúde mental, de ansiedade, de depressão, né? A gente viu que no dia a dia isso intensificou bastante. O que a gente pode falar? Falando, perguntinha rápida no caso, você falou isso aqui na questão pandemia e pós-pandemia, e me vem na cabeça por causa disso, em que período que começou os trabalhos do ambulatório, para ter uma noção de diferença entre antes e depois. Não, o ambulatório já tem muitos anos, né? Sim, não é um ambulatório recente. Entendi. É um ambulatório que ajuda na formação dos residentes da psiquiatria da infância e adolescência. Então é um ambulatório bem antigo. Assim. Mas essa demanda veio agora mesmo. A gente já tinha uma demanda, né? Mas a intensificação, não eu na acho... proporção de agora. Isso, a procura eu acho que foi mais intensa agora, assim, né? E o que vocês percebem que foi o mais grave? Eu não sei se é o mais grave, mas o que a gente tem visto muito, né, são as questões, tanto questões de desenvolvimento, a gente vê mais buscas, não sei se tem alguma relação, Pelo né? tempo que ficou fora Sim, Os filhos da pandemia. mas também quadros de depressão, quadros de ansiedade, que se intensificaram bastante. E eu acho que, assim, se a gente for pensar, né, que a fase do finalzinho da infância, adolescência, né? É a fase onde vão criando alguns vínculos sociais, né? A gente vai construindo relações, a gente vai criando nossos grupos que a gente se identifica mais, né? E você tá em casa isolado e não poder estar criando isso, eu acho que isso, para quem tá vivendo isso, é muito difícil, né? E se a gente pensar na infância, né? Uma criança tá começando a ser alfabetizada, vai ser feito de forma EAD, online, vai ficar 1 ano. Isso também prejudica bastante, né? Na questão do desenvolvimento da aprendizagem, de entender as relações como elas são fora de casa, porque muitas crianças ficaram sem nenhum contato, né? O contato que tinha era dentro de casa, com as pessoas ali, e não saía não podia naquele momento, por conta de questões de saúde.
E isso foi ficando cada vez mais intenso, as dificuldades, as coisas que não foram sendo aprendidas por conta disso, né? Por conta de não poder naquele momento. Com essa questão pandemia, eu falo assim, eu acho que muita coisa mudou para muita gente. Teve muita gente que não voltou ainda, Sim. né? Tem Sim. muita gente que ainda está isolado, Mesmo vacinado. que não conseguiu voltar. Eu acho assim, Algumas pessoas a vida mudou pra sempre, no caso, né? Sim. Aquelas que tinham alguma questão imunossupressora, alguma questão que impedia elas de se vacinar, coisa assim, elas possivelmente vão ficar isoladas por muito mais tempo também. mas eu acho que assim, se a gente for pensar no nosso, né, no nosso pacotinho autismo, eu acho que ela interferiu de uma forma muito negativa, porque assim, a nossa luta é para colocar eles para fora, e aí vem uma pandemia e segura eles quase 3 anos enclausurado. Então assim, aí a chance que a gente deu para a tecnologia, né? Então, assim, se a tecnologia já era um equipamento que já estava no boom, né? A gente sabe disso porque a gente também acaba sendo refém. Mas imagina o quanto isso não fez a diferença. E eu penso assim, que a gente escuta muito falando hoje sobre a questão de telas, né? Isso influencia. Não daquela forma que as pessoas achavam antigamente, mas influencia, né? Sim, sim. Com certeza. Eu acho que é isso que você levantou, né, Lilian? Tem um impacto direto, né, na qualidade de vida, né, das pessoas que fazem esse consumo excessivo, né, que hoje em dia é muito difícil, né? Acho que é um desafio a gente ficar em qualquer interação que a gente tenha longe dos nossos, né, próprios celulares, né, por uma questão de trabalho, seja por uma questão de entretenimento, né, mas assim, no impacto do uso abusivo dessas telas, né? E o quanto que isso também, no contexto no qual essa pessoa está inserida, a repercussão disso, o desdobramento disso, né? Então, nas nossas consultas, nos nossos processos terapêuticos, estou falando por mim, depois acho que a Karen pode falar também, mas isso é uma pauta recorrente, que não dá para hoje, neste período, né, pós, né, não ser abarcado e não ser realizada uma orientação, né, para os clientes que a gente atende, né, adultos, jovens adultos com autismo ou com alguma questão, né, de neurodiversidade e com as famílias, porque isso é algo que veio para ficar. Sim. Né, então impacta sono, impacta as interações, o rendimento da pessoa, né, na Nem construção de uma rotina. Eu vou falar por mim, não vou, eu sempre falo daquilo que eu vejo, né? Principalmente do Antônio, mas aí eu vou falar por mim. Se a gente está falando em saúde mental, eu falo assim, eu assisto televisão com o telefone na mão. Então, assim, às vezes eu tô na rede social e assistindo alguma coisa, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E eu não consigo fazer. Então, assim, eu não consigo fazer uma coisa só. Não sei se eu sou hiperativa, tá? Não tenho diagnóstico. Mas sempre foi assim. Eu sempre precisei de duas coisas. Eu não consigo me concentrar com uma coisa só. Então, assim, eu sou uma pessoa que se eu tivesse que trabalhar na frente de um computador, sozinha numa sala, eu não ia produzir nada. Nada, nada, nada. Eu preciso de outra coisa ali, que nem assim, para eu dormir, eu preciso da televisão estar ligada. Senão eu não durmo. E se eu acordar, eu tenho que ligar a televisão para dormir de novo. Mas aí eu acho que é um hábito pareado seu, né? Talvez. Não sei. Eu achava, quando não existia telefone, essas coisas, eu achava que a televisão era uma coisa que me distraía um pouco. Eu nem precisava estar olhando para ela. Mas eu morei, quando eu saí para fazer faculdade, eu passei 6 meses morando sozinha mesmo. E a primeira coisa que eu fazia na hora que eu chegava em casa do trabalho, eu ligava a televisão. Então, assim, era como se eu sentisse que eu tinha alguém junto comigo. Então, a televisão, para mim, sempre foi um parceiro. Eu falava assim, que eu sempre tive, hoje não mais, mas assim, uma televisão portátil na cozinha, eu tinha uma televisãozinha de bolso há 30 anos atrás. É o que te ajuda a te regular, né? Te regula. Exatamente. Mas eu vou por aí. Sim. Acho que minha tosse hoje vai incomodar, mas vamos lá. Me fala desse trabalho de vocês lá hoje. Meninas. Vamos falar de meninas, já que vocês estão de
De Barbie. De Barbie. Vamos. Aproveitando a trend Barbie, né? É. Vamos aproveitar que senão eu falo de mim daqui a pouco, por causa dessas coisas que a gente tava falando. Pode falar. Ah, não, eu queria comentar aqui, querendo a nossa questão de tela, mas eu sempre já, desde muito tempo que se falava, eu já me formava aos poucos, na minha opinião, que querendo ou não, eu sou quase a minha visão é de uma pessoa morbidamente online, como alguns chamam. Que simplesmente, se fosse olhar no exemplo do meu histórico no YouTube, eu passo mais de na média, 36 horas por semana assistindo vídeos no YouTube, que é uma quantidade ridícula. Se for pensar, essa quantidade que uma pessoa, é quase o período de trabalho de uma pessoa por semana. E, querendo ou não, basicamente parte do meu dia de hoje em dia, mas quando não se tem o bom senso de saber que eu tenho que passar por algum limite, e no caso mais infantil, que não apenas das telas, que... Posso fazer uma perguntinha pra Pode você? falar. Assim? Durante a pandemia, assim, pra você, essa quantidade de tela manteve porque já era alta? Ou você acha que foi uma coisa que também deu um boom pra você durante a pandemia? Assim? De certa forma, muitas vezes era usado. Na verdade, o último boom que eu tive mais foi por causa de quando eu comecei a ter algum celular que dava pra usar junto. Ah, tá. Que daí mais virava algo paralelo ao que eu tinha. Mas no que eu ia comentar é que as pessoas culpam as telas. Eu falo que a tela é o paliativo que o problema encontrou para tentar resolver outro problema. O que seria? Seria a questão de pais que ou não querem dar atenção, ou simplesmente não sabem o que fazer, e hoje em dia, com a facilidade de uma tela, pela facilidade que ela tem da distração, ela é basicamente uma forma que a pessoa encontra para não ser o ponto foco da criança. Eu entendo que às vezes a pessoa tá cansada e não quer realmente dar atenção, mas também tem pessoas que não têm o bom senso na hora de usar isso. E querendo ou não, isso é uma... Primeiramente, gente, eu estou falando aqui da minha visão, eu não estou falando de dados científicos a respeito disso, gente, por favor. Não vão falar que isso é fake news, gente. É Isso sobre a sua experiência, né? É a minha visão, essa é a minha visão de mundo, no caso. Não que isso seja sim. Na verdade, até dá pra fazer uma pesquisa a respeito a isso. Que, querendo ou não, é uma questão de bom senso entre os pais saber conseguirem manejar a vida, a paternidade, maternidade, e também dar os seus controles para os filhos, porque, querendo ou não, celulares são uma coisa que facilitou muito nesse sentido. Sim. Você simplesmente pode colocar um videozinho infantil, alguma sériezinha, e daí ela vai ficar distraída por minutos, horas. Mas eu acho que isso tem um pouco de a ver com a questão da sociedade, né? Sim. Como ela vem se transformando, né? De uma sociedade muito imediatista, de precisar que esses pais estejam também o tempo inteiro trabalhando. Sim. se É aquele negócio, não rendendo. existe mais a paternidade de ter uma figura paterna ou materna em casa, cuidando. Muitas vezes se tem uma empregada, uma avó, coisa assim. Porque hoje em dia a nossa sociedade cobra que todo mundo tem que estar trabalhando. Não existe esse... até licença maternidade, não sei se você for perceber, é um tempo muito pequeno para muita gente. E, em teoria, se fosse fazer certo, se fosse questão de realmente pensar O pai são 7 dias, né? Diz que agora vai aumentar. É isso que eu ia falar, Diz que querendo ou não, vai. se fosse realmente por uma questão do filho, não na questão literalmente... Trabalhista, né? Não falo nem trabalhista, eu acho que o do pai, por exemplo, o período que ele tinha era simplesmente só para assinar documentação e tudo mais, por causa disso. Mas aquele negócio, quer dizer que isso literalmente está querendo dizer que a justiça não se importa com o pai estar perto do filho. E, querendo ou não, a primeira infância é o momento mais A importante. licença é para criança, Sim. né? O É ideal pra criança. seria para Alguns outros países, né, eles têm, né, essa licença tanto pro pai quanto pra mãe, e alguns a licença até um tempo maior. Sim. Se eu não me engano, na Alemanha, pro pai e pra mãe um tempo bem maior do que aqui no Brasil. Então, há uma diferença aí, né, em relação a... Mas vivemos na nossa sociedade, né? Querendo... Vivemos. Isso é um problema que não cabe a nós resolver, porque é uma não. coisa que envolve todo mundo. Não, mas eu acho que assim, essa questão, hoje é o celular, mas que nem... Algum momento foi a outra gente, coisa. A gente sempre usou algum artifício Comigo pra era o poder... videogame, minha geração. Eu ia com os videogame portátil, né? Onde eu ia, eu levava. Do encaixar, né, o Não, Tetris. tinha aqueles também. Mas tudo que ia surgindo, não adianta. Se tivesse um celular naquela época, com certeza. Teria sido Eu tinha celular. dado 10. Para ficar um em cada... Né, para cada minuto do dia tem uma coisa diferente para fazer. Até porque eu acho... Mas eu acho que isso é uma coisa importante a gente pensar e olhar, né? Às vezes vem uma queixa dessa questão da tela, né? De falar
que eu faço? E as pessoas procuram mesmo Sim. ajuda para isso, porque às vezes elas não sabem como Sim. tirar aquela tela, né? Como fazer para reduzir, uma vez que Até já por causa tá do no... desconforto, Não é nem né? isso. Às vezes a pessoa nem percebe que aquilo se tornando sim. basicamente um vício ou uma coisa prejudicial, não por ser uma coisa que ela não consegue parar, mas porque ela não sabe que ela tem que parar. E aí, assim, o que a gente costuma, né, a conversar muito sobre isso é, tudo bem, a gente quer tirar um pouquinho a tela, mas o que a gente vai colocar no lugar? Né? Adianta a gente falar, não, eu não quero que brinque mais na tela, não quero mais que você fique no joguinho no celular. Mas aí eu fico o dia inteiro. E também, o que eu vou oferecer em troca disso? Vamos Eu, jogar um jogo sim. junto? Vamos fazer uma atividade Eu, por exemplo, eu era aquela conjunta? criança que não conseguia brinquedos físicos, vamos dizer assim, carrinho, coisa assim, era uma coisa que me mantinha minha atenção por muito pouco tempo. Eu era aquele lá que o tempo inteiro eu tava trocando, que tava fazendo coisa assim. E realmente videogames era o que me mantinha por mais tempo, no caso. Então realmente era mais efetivo comigo. E se fosse pra fazer só outras coisas, eu tava lascado. Mas é uma preocupação, né? Sim, Exatamente. É uma preocupação que... E eu acho que isso permeia muito os atendimentos hoje, né? É uma coisa muito atual e até as novas classificações que vêm aí, elas trazem os transtornos de jogo, né? Tem. No nova classificação do CID, que foi liberada agora no começo do ano, mas no Brasil ainda não está traduzido, né? Mas já vem o transtorno de jogo, né? E os últimos congressos que tiveram agora, eles abordaram bastante isso, assim, dessa questão de observar um pouquinho mais isso, né? Assim, eu acho que a gente... Até o quanto isso é saudável E o transtorno desses jogos eletrônicos mesmo, desses... Não só de jogo de aposta, que era o que a gente via no passado, né? Hoje não, esses jogos eletrônicos, essas outras questões também. Acho que teve até recentemente alguma coisa em novelas, né? Que apareceu sobre isso. Nossa, faz tempo que eu não acompanho novela. Eu também. Também não assisto mais TV Também aberta. Mas assim, seria uma questão do vício? Do quanto que aquilo leva um prejuízo, né? O quanto as outras questões, as outras esferas da vida vão estar prejudicadas em vista de ficar só no jogo, no celular, ou, né? O quanto que o prejuízo do resto da vida dele vai começar a aparecer. Sim. E aí, olha que engraçado, eu tava pensando na hora que a gente começou a falar do telefone mesmo, né? Antigamente a gente ia trabalhar, a gente não podia atender nem o telefone da empresa onde você trabalhava se alguém da família ligasse. Olha, eu passo o recado, mas ela não pode vir atender o telefone. Hoje, faz parte, é uma extensão do corpo, né? E se a empresa chamar a tua atenção por causa do telefone, as pessoas vão achar ruim. Só que daí você vê que assim... É mais fácil eles chamarem sua atenção por você não ter um telefone. Exatamente, porque isso passou a ser uma questão que assim, o seu chefe conversa com você pelo telefone. Então, como que eu não posso não usar um telefone se eu estou recebendo ordens né? Agora O celular é a nova hora do cafezinho. Muito bom esse comentário. As pessoas fazem 5 minutos pra nada. Nunca parei pra pensar Nossa, nisso. nem eu. Muito bom, né? Antônio. Onde que você percebeu isso? Não, de vez em quando sai. Em algum lugar falar muito de bom. brótomas de vez em de quando vez que em quando saem aparece direito. umas coisas que ele... Só que assim, ele sempre usa na hora certa. Foi certa. muito bom. Gente, mas eu quero saber mais do trabalho de vocês do ambulatório. Fale para mim, Silvinha. Fala um pouco do Tim agora. Fala um pouquinho do TIM. Principalmente daquilo que você faz com maestria, a questão da empregabilidade, que é uma coisa que a gente luta muito para fazer alguma coisa aqui. Eu acho que é bem bacana. Conta só um pouquinho do seu trabalho com relação a isso. Tá, então a gente tem... Você está perguntando especificamente do ambulatório, é isso? Não, pode ser, não precisa do seu trabalho, do que você faz Quem tinha enquanto falado vida do Tim era eu. ocupacional. Você que decide como você quer falar. Tá Porque bom. minha mãe que fez outra pergunta aí no caso. Tá bom. Então, na verdade, assim, né? Acho que tem muito a ver com a terapia ocupacional, né? Com o trabalho da TO, né? Porque a gente, enquanto profissional, enquanto terapeuta ocupacional, atuamos com as ocupações humanas, né? E não tem como chegar e falar, né, da vida adulta sem falar de um trabalho, né? De uma inclusão aí no mercado de trabalho efetiva. É a nossa busca, né? Seja CLT, seja hoje em dia as pessoas, né, investindo Concurso. como um influenciador digital. Exato. Hoje nós temos um leque aí de possibilidades, né? E eu acho que
partindo desta perspectiva, né, assim, eu sempre penso que é importante a gente fazer um rastreio a partir do momento que eu conheço essa pessoa, que essa pessoa às vezes chega para mim ou para alguém da minha equipe para ser avaliado. É muito importante que a gente conheça essa pessoa e faça um rastreio. Às vezes a família fala, gosta mais disso, gosta mais daquilo, mas às vezes gostar, por exemplo, de estar na cozinha com o pai num churrasco de domingo é uma coisa. Agora, você se vê numa cozinha ou como um assistente de um chefe de cozinha, trabalhando sob pressão, longas horas, né? Então, assim, é complicado. Tu vai falar? Esse, na verdade, é só um comentário que isso me veio na cabeça que você falou. É uma coisa que eu vejo muito, por causa, querendo ou não, dos meus áreas de interesses e de relação com amigos e histórias que eu vejo. E eu vejo isso muito acontecendo com crianças que gostam muito de videogame ou coisa assim. Por fazer uma analogia que eu pessoalmente não considero tão correta, achar que elas vão querer ir para a área de desenvolvimento de programação, coisa assim. Que, querendo ou não, tem um amigo que é programador, começou, sei lá, 12 anos de idade, ele já sabia que queria ser isso e fazia desde essa época. E eu vejo que é um mundo completamente diferente do estar jogando. E eu vejo que isso muitas vezes deve ser uma análise muito mais difícil do que se parece numa visão superficial, não é? Exatamente. E aí, por este motivo, Antônio, que eu falo que nós, enquanto terapeutas ocupacionais, somos profissionais muito capacitados para fazer isso. Porque o meu raciocínio clínico enquanto TO é sempre pautado na análise da atividade. Que são as ocupações que qualquer indivíduo realiza, né? Desde qualquer atividade. Acordar, né? Se trocar, tomar banho, escovar os dentes, saber o que vai a roupa que vai usar. A roupa que vai usar, se tá frio, se tá calor, né? Hoje, por exemplo, tivemos uma virada de tempo aqui na cidade de Maringá. Repentina, né? A pessoa que vem com uma mala pro casamento, que vem com uma mala enxuta, fica lá querendo, né? Enfim, adaptando a roupa, essa capacidade, né? De se adaptar ao clima, inclusive, né? A temperatura e tal. Mas a gente faz, Antônio, sempre essa análise muito pautada no que a pessoa gosta, obviamente, no que ela já tem, porque isso é mais fácil de trabalhar, né? Mas fazendo um exercício para que ela consiga entender que a habilidade e gostar é diferente de se ver trabalhando. E isso tem muito a ver com a teoria da mente, né? Eu ia falar isso, imaginar que a pessoa conseguir fazer essa compreensão deve ser muito difícil. Isso. Por isso que é importante ter um acompanhamento. E não só, às vezes, a família fala, mas ele gosta de tal coisa, faz isso. Aí, às vezes, chegam para um profissional, né? No caso, para mim, assim, a gente já tentou isso, nós já tentamos tal coisa, já tentamos... Tá, mas assim, foi tentando de uma forma aleatória, né? E para tudo na vida... Sem método, sem estratégia, sem um acompanhamento especializado, adequado, sem os pré-requisitos. Então, é isso, a gente faz um rastreio, né? Do que tem, e a gente vai, a partir disso, vendo. Deixa eu fazer uma pergunta que veio agora, mas não, existe um tempo pré-estabelecido para você achar que alguma terapia vai ter resultado ou não? Porque, assim, por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vê muitas pessoas mudando de tipo de abordagem. Fica por um ano tentando aquilo com o filho, não vê resultado, aí já... Existe um momento em que, sim, eu tenho que desistir porque o que não está dando certo? Ou eu tenho que ir insistindo? Existe tempo? Um tempo pré-determinado que a gente fala, em 2 meses, se não tiver nada, a gente muda. 3 meses, não, mas eu acho que a evolução do que a gente vai se propondo e o que a gente vai vendo de pré-requisito necessário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu quero que, assim, ele tá com uma dificuldade de fala, não se comunica, e o que a gente vai trabalhar? A gente não, as terapeutas, né? Mas, assim, vai trabalhar a imitação, vai trabalhar o apontar. Se a gente não conseguir desenvolver isso, a gente não consegue desenvolver a fala. Então, por exemplo, né? Eu venho com o objetivo. Qual é o meu objetivo com aquela pessoa? Eu quero que ela
né, fale. Então, mas não adianta eu trabalhar direto a fala. Eu preciso saber quais são os pré-requisitos e etapas. E eu acho que Saber o que tá faltando. Isso, e eu acho que nas outras áreas também, por exemplo, já falando mais um adolescente, né, ou de um adulto, ele tá com muita dificuldade das questões, tá entrando na faculdade, mas não tá conseguindo um estágio, não tá conseguindo lidar com essa questão do estágio, e a gente tem que entender o porquê disso, né, a gente precisa trabalhar o porquê. Às vezes o que eu acho que pode dar algum gapzinho assim aí no tratamento é você não entender muito bem o que tá faltando ali. Então, uma análise mais minuciosa do que a gente vai trabalhar. Porque não adianta a gente mandar para um trabalho que não é o que ele tá precisando naquele momento. Isso. E eu acho que a troca da terapia, talvez, no meu entender, tem a ver também com a questão dos profissionais, óbvio, né? A gente tem que buscar profissionais qualificados para... Mas me passou uma coisa pela cabeça agora bem engraçado. Engraçado, não. Mas que queria assim, se a gente está falando de um adolescente ou adulto e que ele está fazendo a terapia e ele que vai perceber essa mudança é uma coisa. Agora, quando é uma mãe que está levando o filho para terapia, a busca não é necessariamente o que a criança está evoluindo, mas aquilo que eu quero que ele evolua, né? Não é uma coisa assim de... Porque eu acho que no primeiro momento o que eu quero, se ele não fala, eu quero que ele fale. Sim. Então, assim, se em 3 meses ele não falou um A, para mim já não deu certo. Por isso que é importante o alinhamento de expectativa entre terapeutas, né, profissionais de uma equipe multi. Aquilo que você falou da família. Isso. Se a família não tiver esse envolvimento, mas acho que tem que ser um envolvimento assinar embaixo, assim, eu acho que não só envolvimento, vai conseguir explicar e que eles entendam qual é o processo que a gente tá trabalhando, porque às vezes é isso, essa falha na comunicação do que eu tô pensando, qual o meu projeto, porque eu espero é que dá o conflito, porque assim, eu vou ficar esperando uma coisa que não é o que eu tô trabalhando naquele momento ainda. Então, eu vou criar uma expectativa e vou me decepcionar como familiar, né? Falando como familiar. Então, a gente tem... Eu, assim, não... né? Acho que falando pessoalmente, eu acho que a gente tem que ser muito clara com o que a gente tá observando, muito transparente, sabe? Eu acho que essa conversa, quando a gente tá trabalhando com as pessoas com autismo, o que a gente vai fazer? A gente vai ser muito sincera, né, do que a gente está observando ali, e o que a gente vai trabalhar, e qual a dificuldade, e assim, quando a gente, né, tá falando de um adulto, e aí eu acho que entra um pouco na nossa conversa de antes, que também é importante pro adulto o envolvimento da família, né, porque muitas vezes a gente vai pensar, mas é adulto, então ele já pode tomar as próprias rédeas, já pode fazer tudo. No adulto a gente também precisa de um suporte, a gente também precisa de uma rede de apoio. O povo acha que isso, só porque virou adulto, uma chavezinha foi on-off, né? Exatamente. E simplesmente por causa disso, a pessoa agora pode se tornar completamente dependente de uma hora para outra. E eu acho que quando a gente sabe, né, que o autismo é uma condição que permeia aquela pessoa, a gente sabe que essa condição, em alguns momentos vão ter questões que vão estar mais intensa, menos intensa, não é uma coisa linear, né? E é isso, né? Então ele começou a evoluir, a gente foi, e agora uma queda. Ou aconteceu alguma coisa que fez com que algumas das questões reavivassem ali. E a gente precisa estar de olho, né? Independente de ter 16, 30, né? A vida, né? Eu acho que... Eu contei para Silvia. Quando eu fui para São Paulo, acho que eu contei. Qual, pai? Do depoimento da pessoa com 70 anos. Contou. Então, assim, em todo momento, essa pessoa com 70 anos, ela também precisa de suporte, independente de um diagnóstico que seja feito nessa idade. Porque senão não precisaria nem fazer o diagnóstico, né? Até porque, assim, a pessoa vai se aceitar, mas muita coisa ela vai se libertar, né? Eu acho que de muitas dores, né? Que talvez até aquele momento você não sabia que era uma dor, né? Você tinha o sofrimento, mas você não sabia que aquilo era um sofrimento. Eu não sabia nomear, né? Inclusive, né? E eu acho que isso gera muita angústia, né? Não sei pro Antônio também teve diagnóstico tardio, né, Antônio? A gente já falou sobre isso em alguns momentos. E eu sempre gosto de dar voz, né? A quem realmente é neurodivergente, tá no espectro, porque é isso, assim, é de uma outra ótica, né? Com de uma certeza. outra vivência.
Então, se você puder, Antônio, falar que as pessoas assistem, né, os vídeos de vocês aí de tempos em tempos, mas acho que é bacana, né? Como é que foi pra você isso? Como é que foi durante infância, adolescência? Acho que talvez você lembre mais, né? Adolescência e vida adulta. Como é que eram esses desajustes? Como é que você se percebia? Se tinha isso também? Ao mesmo tempo que eu me achava um tanto estranho, sempre me achei estranho em falar, até brincava falando que eu tenho jeito de velho desde criança, que eu espírito de velho em corpo de criança, mas é porque eu achei que eu achava que podia ser às vezes coisa de eu não que eu não me turmava, mas como que eu posso dizer? Exemplo, algumas coisas que hoje em dia se verificaria como características, como por exemplo, eu era uma pessoa muito, eu não vou dizer certinho na questão do senso de justiça, coisa mesmo sendo que também era, mas no jeito de fala, eu tinha um... A prosódia. Como? A prosódia, que é o seu jeito de falar, né? Eu acho que seria isso, o linguajar, eu era um tanto certinho nesse tipo de coisas. Por que isso? Depois ela responde. Assim, eu ia falar... Eu não parecia muitas vezes com pessoas da minha faixa etária, assim, eu também tinha minhas próprias percepções de tudo. Eu acho que na questão lá da teoria da mente sempre foi muito bem desenvolvida, não que não parou de desenvolver, mas sempre eu via as coisas, acho que de uma forma diferente. E nem sempre certo também. Então eu não posso dizer que vivia no meu próprio mundinho, mas eu conseguia imaginar que eu estava na minha própria interpretação do mundo. E sim, tinha minhas questões, às vezes que eu ficava mais frustrado ou menos frustrado, mas às vezes eu me caracterizava mais como ser uma característica minha, como questão de senso de justiça muito forte, ou coisas nesse sentido, do que pensar que poderia ser um diagnóstico. Isso, de certa forma, mudou um pouco o tempo, a questão se tornando uma pessoa com mais conhecimentos e tudo mais. A questão do diagnóstico, eu já contei essa história, que foi uma situação engraçada, que eu me autodiagnostiquei ao mesmo tempo que estava tendo um diagnóstico oficial sem eu saber, eu estava sendo diagnosticado sem eu saber. E daí, por isso que eu falo que mesmo eu tendo minha própria visão das coisas, as coisas aconteciam, eu não percebia mesmo. Tanto que nunca passou na minha cabeça. E como é que foi receber o diagnóstico, Antônio? Quando a minha mãe falou, eu ri. Porque eu achei cômico que eu já estava pensando na questão do diagnóstico e do nada, estão fazendo esse exato diagnóstico pra você. Eu fiquei... Quantos anos você tinha, Antônio? 19. E engraçado que, tipo assim, esse se diagnosticar naquele momento era assistir um filme. Não foi só assistir um filme, Não, foi eu uma tô falando construção também ao não longo do tempo. tinha a informação que nós temos Sim. hoje. Sim, Não sim, tinha, claro. É que claro eu que realmente tinha. não vou ter exemplos. Se eu procurar meus históricos de navegação, coisa assim, eu não vou achar isso, porque eu não vou lembrar. Não, aí que tá. Eu não lembro exatamente. Foi parte do culpa da minha pandemia, por ter esquecido umas coisas por causa disso. Mas eu falo que foi um período, vou dizer assim, alguns meses, ou coisa assim, onde eu tinha impressão... foram me aparecendo informações sobre autismo, exemplo, em documentários, em filmes mesmo, que teve uma vez, por exemplo, que minha mãe estava assistindo Temple Grandin, e simplesmente eu passei na hora e tava falando a respeito do autismo. E foi tendo várias informações que foi me passando um pouco a respeito, e eu pensei, talvez eu esteja incluso nisso, porque, tipo assim, foi mencionando alguma característica ou outra, assim, e eu comecei a perceber, talvez eu possa ter uma característica ou outra dessas. Até que aconteceu a fatídica situação de eu perguntar pra mim a respeito. Então, mas o engraçado é que, assim, muita gente acha que a gente buscou esse diagnóstico de autismo. E, na verdade, a gente não tinha menor conhecimento, porque... A gente buscou um diagnóstico a gente buscou, em 19 anos, a gente buscou um diagnóstico, que alguém falasse alguma coisa, tem alguma coisa sim, E nós nesse precisamos processo fazer. tiveram outros diagnósticos? Sim. Teve, querendo ou não, do TDAH, que não deixa de ser também, querendo ou não, eu tenho esse diagnóstico. Mas alguma coisa Foi o primeiro. confundidora, assim, que a gente vê muitas Teve. vezes que Teve. isso, né, eu pego de pessoas que chegam na vida adulta com diversos diagnósticos que talvez fossem justificados pelo autismo e não pelos outros diagnósticos. Teve, né? chegou O a ter... principal foi do transtorno bipolar. Isso. Mas pode falar. Por conta de momentos ficar Irritabilidade, né? agressivo, Que seria a questão das crises. Sim. né? Mas eu achei que você A ia falar do desregulação. outro. Não, Sim. síndrome de Tourette. Tourette. Teve um diagnóstico Mas essa ela desse nem também. Não, tinha, foi doutora... Pelas estereotipias, assim? Eu não sei o que ela via, mas eu acho que assim, que... Até hoje eu nunca procurei exatamente especificamente o que é o coisa diagnóstico. de voz mesmo, de ficar emitindo som. Mas assim, pra mim tudo era novidade. Eu falava assim, alguém escrever num papel, meu filho tem síndrome de alguma Até coisa, hoje. era alguma coisa. Sim. Pra até então Sim. você, né? E eu falo assim, hoje de manhã eu tava entrando no mercado e me veio a lembrança do primeiro médico que atendia ele.
me passou pela cabeça a curiosidade de buscar esse médico para saber se em algum momento nos prontuários médicos dele tem alguma fala, porque eu lembro dele chegar a usar a palavra autismo, mas não se aprofundar. Então, assim, não existia... Mas eu até perdoo ele, porque eu era muito... Era naquela geração do... Tudo era TDAH, tudo era Ritalina. Era. E eu era aquele garoto que ia no consultório e ficava andando de um lado pro outro, ficava me cutucando tudo. Então era o que era mais visível mesmo. E a gente sabe hoje, né, que a comorbidade com TDAH é bem grande, né? Então, assim, na verdade, o autismo ficou mascarado dentro de um TDAH que era bem forte, né? Tanto que, assim, ele não sentava na mesa para comer, se sentasse numa cadeira, sentava no braço. Era tudo coisa assim que não conseguia. E foi o que começou a incomodar na escola foi justamente isso. Ele não era uma criança que fazia bagunça, sabe? Que corria, que brincava. Não. Eu deixava ele na escola no horário da entrada, ele ia para estudar, eu voltava para buscar, ele era o primeiro que saía. Eu nunca precisei entrar na escola para procurar ele, porque ele estava brincando. E várias vezes eu ia na escola e ficava de longe observando. E assim, e sempre sozinho, balançando dentro da escola. Eu não tinha a menor noção do por que ele balançava também, né? Mas eu acho que, assim, em algum momento nesse prontuário médico dele deve ter uma coisa característica, talvez, com certeza, né? Referenciando. Até porque era um momento que prontuário médico era escrito. Sim. Né? Não tinha... Devem ter queimado esse prontuário. Eles tinham... Não queima porque é um documento, né, para a vida. Eu tenho o eletro que eu fiz nele com 9 meses. Então, assim, e tinha uma questão também, né? Que hoje, às vezes, eu leio... Eu quero ver esse eletro um dia desses. Eu levei ele no neurologista. E por que com 9 meses? Assim? Porque, assim, o Antônio não dormiu 2 anos e meio. Tá? Então, já era uma coisa... Já dei problema desde cedo. Né? Já era uma coisa, se hoje ele nascesse e não dormisse 2 anos e meio, já teria uma investigação diferente por conta disso. Naquele momento, não. Ele passava pelo neuro... e dava medicação. Também eu acho que minha mãe que era muito paciente, eu acho que se fosse qualquer outra pessoa, qualquer um que tivesse essa característica de não deixar dormir, já teria sido atacado pela janela. Não, vontade a gente teve, né? Mas é claro que a responsabilidade não permitiu. Só que nem todo mundo é responsável como vocês, né? Mas assim, a pediatra na época, ela encaminhou pro neuro a primeira vez, até por conta... Essa questão do sono era sempre assim, sempre um remedinho, né, que não era remédio, mas que nunca fez efeito para nada. Quando foi no neuro, foi dado medicação que era o efeito colateral de um neuleptil, de um tegretol, faria ele dormir. Então, assim, só que quando a gente dava a medicação, ele ficava muito pior. Muito pior. Então, assim, aí era uma questão que você não conseguia ficar com ele no colo. Então, ele gritava a noite inteira. Então, se era para dar remédio para aquilo, então a gente não dava. Então, falou assim, então vamos esperar. O que acontece muitas vezes é como há uma diferença na construção cerebral, os remédios para o autista, ele às vezes tem uns efeitos adversos, né? Responde pior a algumas medicações, algumas vão ter alguns efeitos que são mais, a gente chama mais antagônicos, assim, né? Com mais facilidade. E aí a gente, ao longo do tempo, foi perceber que tudo que era medicação que fosse para um controle, uma anestesia, uma coisa assim... Agitava tanto que ele foi fazer... de efeito paradoxal, às vezes. Ele foi fazer cirurgia pequenininho, aí a gente avisou o anestesista, porque ele fez uma cirurgia de emergência com 3 meses. Ele teve torção no testículo. E você compartilha isso para todo mundo na internet. Uma coisa de bebê. Aí, assim, talvez era até por conta dessa agitação mesmo, né? Porque não é uma coisa tão comum. E voltou da cirurgia já acordado, né? E aí, quando ele foi fazer uma segunda cirurgia, a gente já avisou o anestesista, tudo. Não, a gente vai dar medicação, mas assim, eu também acordo antes, então... Hoje em dia eu sou mais normal, eu acho que anestesia, acho. Mas sabe o que eu acho interessante, assim, na fala de vocês? É de ver o quanto a gente vai caminhando ao longo do tempo para essas questões do olhar que a gente tem, né? Evolução do diagnóstico. Tanto a evolução do diagnóstico como a evolução dos profissionais. Acho que a gente está engatinhando, né? Ainda nisso. E assim... Isso que a gente andou muito. Mas a gente olhar para, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar, né? Sobre isso. Assim que o Antônio teve o diagnóstico, eu fui fazer uma pós-graduação. Coincidentemente, teve uma pós-graduação, era numa instituição que eu já fazia as minhas pós, eu falei, vou fazer. Tipo assim, era para profissional de saúde, era para professores, eu fui.
E aí, naquela época, tinha que fazer monografia, né? Tinha que fazer o... Como que fala? Não é monografia? TCC. Um artigo. Um artigo. Tinha que fazer um artigo no final. E aí, eu queria falar justamente sobre a inclusão. Porque a única coisa que me via na cabeça naquele momento não era tratamento. Porque quando ela deu o diagnóstico, eu falei, o que eu faço agora? Ela falou, nada. Não posso poder... Não existe cura, não existe medicação, a gente vai trabalhar o que a gente puder, e a única coisa que ela indicou foi uma terapeuta ocupacional que nem era especializada, mas era uma pessoa de confiança. Então, assim, não existia nenhuma terapia. Então, se eu tivesse o diagnóstico antes, nada teria mudado, porque não existia terapia, né? E tudo começou naquele momento. E para eu fazer o meu trabalho, eu não tinha material nenhum. Eu consegui comprar um livro do Dr. Salomão, que foi um médico que atendeu ele com 10 anos de idade e confirmou um diagnóstico de hiperatividade clássica, né? Em 10 minutos de consulta, ele já... Então, eu falo assim, tinha na mão um médico que tem livro escrito sobre autismo, que poderia ter observado alguma coisa. Mas eu acho que assim, não era a queixa da hora. hiperatividade também devia estar muito intensa. Sim, e aí e o que a gente percebia? Que ele, enquanto bebê, o pouco que... Quando já tinha idade que dormia, né? Porque por 2 anos... Ele dormia no chão. Eu tirei ele do berço com 5 meses. Porque a médica falava assim, se ele ficar no berço, ele vai cair. Então, nós tivemos que tirar. Então, eu colocava colchão no chão para ele dormir. Então, assim... E colchão grande. Então, todos os espaços ele ocupava. Então, não era uma criança que você colocava para dormir assim, ele ficava assim, não. Ele usava todos os espaços durante a noite inteira. Né? Então, assim, ele se mexia o tempo todo, de lençol ficar com cheiro de suor, de tanto que esse menino não parava. E aí você falou uma coisa assim, quando a gente levou no neuro, levamos a primeira vez por causa do tamanho da cabeça. Tá? Que é uma coisa que hoje você lendo, tem lá as pessoas que falam assim, olha, criança que nasce com a cabeça... Tá, então tinha, só que assim, daí a neurologista, ela mediu a cabeça minha, do meu marido, e falou, não, vocês têm estrutura grande, então... Tá, mas era mais né? Então, assim, os sinais estavam ali. E quando a gente fala do diagnóstico, a gente tem que falar num conjunto, né? Assim, quando a gente vê fatores de risco em que essa pessoa teve durante, né, gestação, né, o período de desenvolvimento, a gente vai observar como fatores de risco. Isso não é, às vezes a pessoa fala, porque aconteceu isso, com certeza meu filho vai nascer com autismo. Não, né? São fatores de risco. A gente tem que observar como é o desenvolvimento. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, da gente conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Quando chega uma pessoa com uma queixa para mim e fala, olha, eu tô achando que é diferente, eu costumo falar, então vamos reavaliar daqui a pouco, vamos observar mais, né? Porque de cara falar não é tchau, eu acho isso muito complicado, assim, né? Porque a vivência de quem tá ali lado a lado, dia a dia, ela é intensa. Você tá vendo ali naquele momento. Então, é um recorte, né? É um recorte, né? É um olhar muito pontual daquilo. Se a gente não avaliar e não acompanhar esse desenvolvimento, e geralmente os pediatras fazem esse acompanhamento mais de perto, hoje, né? Hoje, falando hoje, né? E hoje eu vejo que há um tempo atrás, o pediatra, não sei se não tinha tanto essa formação na grade, mas hoje eu vejo mais eles encaminhando, eles percebendo sinais, até com a entrada do Ministério da Saúde. O protocolo, né? O protocolo de você avaliar e mandar fazer tem um questionário, até no Ministério da Saúde a gente tem na cartilha, que muitas vezes eu vejo sem estar preenchido, né? Mas, assim, aquela cartilhinha, eles preenchem e quando tem algum sinal, já encaminhar, já fazer alguma intervenção. Porque eu acho que esse protocolo, ele fala que qualquer profissional da saúde, ele pode identificar, e falar, o profissional de saúde falar para uma mãe que acha, se até o médico tem medo, né? Porque eu falo assim... e eu acho que naquele momento deu alterado, não é que é um diagnóstico ali. Tem uma sentença. E não é um diagnóstico ali, precisa acompanhar, porque assim, tá com atraso
não sei, de algum desenvolvimento daquela tabelinha. Não significa que vai ter um diagnóstico, mas significa que a gente vai precisar intervir naquilo, independente do diagnótico que Sim. seja. É aquele negócio, né? às vezes a pessoa não tem Não. nenhum diagnóstico, às vezes pode Vai ter um precisar, atraso também. e vai precisar intervir, Sim. vai É precisar apenas um ser sinal de ajudado. alerta, Sim. talvez, né? Pra gente ficar É. isso. Atenção maior naquele marco de desenvolvimento Mas que eu não tá acho que adequado. nem assim, até... Oi, Felipe. Não, eu só ia fazer um cortezinho rapidinho, posso? fazer, pode. Aproveitar que você está falando de questões de alerta e tudo mais, alertar todos sobre os nossos parceiros, nossos apoiadores aqui do Altistar. Porque vocês sabem, né, gente, que a gente não estaria aqui sem nossos apoiadores literalmente. Tanto que falando desse literalmente, eu falo primeiramente da Uningá, que, querendo ou não, nos fornece esse ambiente incrível, poder fazer essa gravação junto com vocês. Junto deles, temos mais alguns, hoje eu estou fazendo mais rápido a pedido da minha mãe. Temos a Colosio Marcas e Patentes, onde falamos na figura da Luciane, que ela pode ajudá-lo muito na questão de proteger as suas patentes e suas ideias. Você pode entrar em contato com ela pelo telefone 99973 2454 99973 2454. Vocês devem estar escutando aqui de cima, talvez, dos microfones a chuva. Ela não é nosso patrocinador hoje, Pois mas é, ela delícia. também é muito bem-vinda. Junto também temos Eduardo Esteves Advocacia, um parceiro meu pessoal na questão de trabalhos como advogado. Eu ajudo ele na questão de agariar alguns clientes, e ele me ajuda na questão realmente das questões processuais, que muitas vezes posso ter realmente alguma dificuldade, e ele me ajuda com isso, sendo também um guia, e com aquela pessoa que dá confiança para o meu trabalho, porque sabemos que quando temos um profissional de qualidade experiente junto com a gente, podemos estar demonstrando para você que tem um trabalho bem feito sendo realizado. Também não podemos esquecer de quem nos forneceu esses salgados deliciosos, a Padaria Cerro Azul, localizada, obviamente, na Avenida Cerro Azul. O número certinho eu não tenho aqui, mas vocês conseguem encontrar facilmente na internet. E também eu acredito que se vocês já escutaram o nome, vocês sabem onde fica. Tem salgados, doces, toda aquela questão que você encontra numa padaria, você encontra na Padaria Cerro Azul. E vocês vão sempre gostar de estar lá. Também temos a figura do Legalmente Autista, que sou eu, que publica alguns conteúdos. Legalmente, o próprio. Que publica alguns conteúdos relacionados a mim, a pessoa com questões envolvendo políticas e direitos da pessoa com deficiência, em específico muitas vezes autismo, mas muitas vezes para todas, em questões de diversos tratamentos que você pode encontrar para pessoas com deficiência e em específico autismo. Com isso, desculpa ter interrompido vocês, gente. Só peço também para todos se inscreverem novamente, curtirem, compartilharem e ativarem o sininho, porque o me pede para ativar o sininho. Então, ativem o sininho por mim, gente. Por favor. O que eu ia falar? Eu queria, tipo assim, o dica para mim é novo, né? Então vocês vão me dar uma dica hoje. A gente pode dar várias dicas, Várias. né? Por Podemos favor. dar várias dicas. Então, vamos de dica hoje. O TIM a gente sabe que tem os projetos. Sim. O dica Sim. funciona da mesma forma? É diferente, são estruturas diferentes, né? O TIM ele é voltado para o público autista, então ele tem projetos direcionados, né? O Dica não, ele funciona como um ambulatório de atendimento, de tratamento, no sentido de acompanhamento, mais com o psiquiatra mesmo, assim. Ai, que É um um acompanhamento ambulatório ambulatório, mesmo. Isso, tem intervenção, Tem tem avaliação né? neuropsicológica. Quando há necessidade, Isso, né? A tem gente uma- vai avaliando da necessidade. Lá no Dica a gente trabalha muito com quadros de psicose, de transtorno Isso. afetivo bipolar, são quadros um pouco diferentes do foco do time. Um dia eu quero gravar um podcast para falar sobre psicose. Olha, Nossa, uma temos coisa uma pessoa ótima para falar sobre isso. Nossa, Silvia, então a sua próxima visita a Maringá? Karen, que isso? Nossa senhora, é um tema que eu gosto bastante. Eu É. gosto mesmo. E não, Mas- posso Pode só falar, complementar? Pode. Por favor. E aí, Deve. né, já que você quer saber, né, Quero. do ambulatório e do funcionamento do Dica, também temos, então, algumas terapeutas ocupacionais voluntárias que, né, dependendo do Tipo assim, Silvia? Tem Tem a a Mi, Bianca mas tem a Bianca e tem a Ariane no São momento. três. Então, são três, estamos em três, né? E aí, dependendo na supervisão, né, dos casos, se o supervisor, né, ou o próprio residente, como é um espaço de formação, Universitário. né, a gente também tem
missão aí de fazer com que as pessoas saiam das residências, né? Sabendo o trabalho do terapeuta ocupacional, que hoje em dia é muito divulgado por determinadas metodologias, né? Entendi. Então, assim, lá, como a Karen falou, é um ambulatório com diversas, que a gente abarca diversos transtornos psiquiátricos, né? E são todas crianças e adolescentes com intenso sofrimento psíquico, né? E que tem aí comorbidades diversas, né? De TDAH, do próprio TEA, né? Questões, muitas vezes, de violência, permeando alguns casos, né? Sim. São casos muito complexos que a gente costuma falar. Então, dependendo, né? A depender da avaliação desse supervisor, esses pacientes que são atendidos, que hoje em dia estão mais ou menos com uma fila grande, né? Quer dizer, de assistidos já, tem bastantes, né? Sim. Porque acaba que as crianças ou adolescentes que estão lá, eles vão manter durante um tempo ali, né? Isso. A gente precisa, às vezes, de atendimento semanal, assim. Juro. Sim, são casos muito complexos. São casos mais complexos. E aí, a depender, então, da avaliação do supervisor, esses casos vêm para uma avaliação de terapia ocupacional mais especializada. Então, tem uma ficha lá, um protocolo, né, do próprio ambulatório. E se o paciente, né, o futuro paciente, né, tem a indicação, preenche os critérios, ele vai ser absorvido, então, pela terapia ocupacional. E como a Karen disse, aí é construído um projeto terapêutico de acordo com a disponibilidade e com a necessidade daquela pessoa. Porque tem gente que tem uma necessidade de estar semanal, mas não tem uma disponibilidade por morar muito longe. Sim. Nós também atendemos... São Paulo, né? Não, tem gente que vem de outras cidades, né, às vezes. Nossa, não, é que eu falo que nas cidades ali dentro da de região, próprio São Paulo já é isso tudo super desafiador. distante. Imagina as cidades ao redor ainda. Não, são, né, tem... Sim, gente que vai ali da região. Do interior, né? Do litoral. Baixada Paulista. Deixa uma curiosidade agora. Como que eles chegam? Tem duas vias. Tem a via do Via Cross, não sei se vocês já ouviram falar, que é um sistema em que você coloca, vai na UBS, geralmente passou por vários serviços já, né? E tá com uma dificuldade na estabilização daquele quadro. Então, é solicitado Via Cross, é um sistema que é regulado. Cada região, assim, é dividida em DRS em São Paulo, né? Que eu acho que é diferente, mas em São Paulo... Maringá seria só uma DRS. São várias DRS, né? Assim, por região de cidades, né? E aí as DRS regulam a vaga. Então, para onde tiver vaga de hospital mais especializado, vai sair. E aí pode ser que chegue pra gente. Entendi. Ou para alguma outra universidade. Então seria via SUS Cross, mesmo, via um projeto, SUS, é um processo, um protocolo do SUS. Ou então passou no nosso pronto-socorro e a pessoa que atendeu mandou para nossa fila de triagem, sabe? Então as vias de entrada são por algumas portas. Tipo assim, é como se fosse no hospital que eu trabalho, que é um hospital que tem emergência psiquiátrica. Isso. Ele veio, passou pela emergência, ou ficou até internado. Isso. E é um paciente que eu posso encaminhar. É um paciente que ele viu que teria necessidade de um acompanhamento naquele momento para estabilização. Entendi. Geralmente, para a gente poder ter essa circulação, depois de um tempo de estabilização, a gente vai acabar encaminhando para outro serviço para dar o segmento, para poder chamar outra pessoa. Né? Senão a gente não consegue dar vazão para todo mundo. Não dá roda, a triagem não anda, né? Não tem fluxo. Isso, exatamente, Antônio. Não tem fluxo. Então, eu já sugeri aqui na Uningá, que tem uma estrutura bem maravilhosa dentro de Maringá, e que é a faculdade de medicina, tem todos os, né, todas as formações dentro O estúdio é maravilhoso. Né, dentro de tudo aquilo que a gente precisa, principalmente saúde mental, de quem sabe no futuro nós não tenhamos um ambulatório, projeto, né? Eu acho que assim é fantástico, uma liga né? acadêmica, né? Alguma Sim, coisa, nesse né? aspecto. A gente, um pouco que eu circulei aqui, eu gostei. Acho que uma infra muito bacana, né? Então, assim, acho que tem tudo. E o próprio histórico da Uningá, né? E não é só aqui, né? O Uningá tem que nem dentro do hospital que eu trabalho, que é SUS, existe um ambulatório da Uningá lá dentro, atendendo, que nem os alunos, com os preceptores deles, estão lá fazendo atendimento das mais variadas áreas. Sim. Né? Então, assim, existe outros pontos, tem o hospital deles, que daí não é aqui, mas então, assim, tem, né, quem sabe, no futuro aí nós não temos essa possibilidade. Nosso tempo está acabando, embora não tenha o cronômetro ali, e
Desculpa acabar tão cedo, Vou gente. falar Eu não precisava assim. falar mais. Queria né? que vocês passassem A gente volta mais com vezes, certeza. Foi uma delícia conversar com você. Gostou da gente? Adorei. Não, eu já falei pra Karen, falei assim, eu vou arrumar um consultório aqui pra ela vir uma vez por semana Olá. pra fazer atendimento aqui também. Ó. Nós estamos precisando de médico pra atender Tudo adulto, que a profissional né? já tá precisando. Londrina é pertinho, né? aliás, Londrina tem. é muito perto, né? Tem alguma falta de algum tipo de profissional? Não necessariamente nem no rede pública ou particular. Algum tipo de profissional em falta lá em São Paulo? Tem. Por mais que a gente tenha o atendimento nessa área do autismo adulto, eu acho, assim, que ainda falta profissional para trabalhar nessa área. Bastante, assim. Eu falo que, por exemplo, aqui era até piada, que queriam exigir, exemplo, que as clínicas tivessem mais terapeutas ocupacionais, mas a resposta era basicamente o quê? Como que vocês querem que a gente brote com Não um forma, profissional né? do além? Porque não tinha profissional para contratar, então Mas eu acho que quem a dera. discussão aí vem como desenvolvendo as pessoas a vontade delas Uhum. fazerem, Não, né? Eu vou ser Sei lá. sincero, é aquele negócio. Eu só fui descobrir o que era terapia ocupacional depois de eu começar a ser seguido por uma. Não é nem quando começou a ser Uhum. acompanhada por uma, só depois que eu comecei. Uhum. Então, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar antes, e às vezes é falta de divulgação mesmo. E é uma profissão relativamente nova também, né? Então, acho que tem esse histórico E aí extremamente também. importante, né? É. Mas eu acho que Extremamente assim, importante. não é nem a vinda, né? Eu vou usar o termo só para dizer um momento lá de 2000 e... Que ano foi? 2012, 2013 que mudou o diagnóstico, O DSM? o DSM, 13. né? Que daí veio para 13. toda, foi 2013. Que ampliou o SPECS e Sim, tirou que o algumas Antônio outras também coisas, né? foi diagnosticado pós. E agora, esse ano, a CID muda. Ai, meu Deus, 10 anos Não, depois, né? Já tá CID, mudando, a foi. CID vai ficar mais condizente com o DSM-5 agora. Porque antes ela ainda separava, Sim. né? Agora Uhum. não mais. E não, e ficou por Menos muito desculpas tempo, pro né? governo, né? Porque Sim, a gente tinha uns probleminha com eles, mas era porque eles usavam o CID 10. Eu acho que era o CID 10. CID 10, é né? CID 10. Eu não lembro se eles usavam o CID 10 ou DSM-4. É uma coisa nesse... DSM-4, que é mais Mas eu condizente acho com que CID 10. o autismo nos aproximou. Nós, eu digo todo mundo, Sim. de profissões que a gente não conhecia, Uhum. né? De profissionais da saúde que a gente não tinha. A gente poderia falar no psicólogo. Uhum. Fisioterapeuta, você pensaria no fisioterapeuta quando você sofre um acidente, quando você faz uma cirurgia, quando você tem uma dor A extrema. psicomotricista, por Sim, exemplo. então né? assim, então esses profissionais não faziam parte Do nosso dia a dia. do dia a dia para você pensar que nem fisioterapeuta, sim, mas agora Sim. o psicólogo você sabia, mas e não existia nenhum Uhum. psicólogo. Ele atendia naquilo que ele sabia enquanto profissional. Uhum. Não é que nem os psicólogos que o Antônio foi atendido, que o Antônio foi atendido por, nenhum deles era especialista em autismo. E eu acho que assim, é um profissional em Maringá também que eu conheço muito pouco que está atendendo, mas assim, mas eu conheço muita gente que tem o desejo De ser. de atender e está em busca de conhecimento. Tem uma amiga que ela até participa. Amanhã a gente vai fazer um encontro dos adolescentes adultos. Pena que você não vai estar. Onde que vai ser? Vai ser no bar que a gente foi ontem. Me mandem o horário, que aí eu vou ver se consigo Ó, vou mandar o convite. ver. Tá bom. Então, assim, eu tô falando para você, Zara, essa é para você. É uma pessoa que ela assiste todos os podcasts, Da minha sobrinha. porque ela é tipo assim, Lília, aí eu tô tendo informação daquilo que eu tô precisando, porque eles estão aparecendo, ela trabalha na Rede SUS, ela falou, essas pessoas estão aparecendo para mim Uhum. e eu preciso estudar isso. E a Então, eu acho- tendência é aparecer cada vez Sim, mais, né? Sim. Sim, e ela tá lá Uhum. na porta de entrada, ela vai precisar. Que acho que Então, um assim- trabalho muito importante que foi feito foi na ponta, né? No diagnóstico. Então Sim, vamos investir no sim. diagnóstico. Aí, Agora nós precisamos investir. ok, agora a gente gente faz tá com na outra isso? ponta, né? Exatamente. Assim, na intervenção, né? Nas intervenções psicossociais que a gente fala. Porque né? que nem hoje. Hoje o autista adulto está sendo diagnosticado, que nem esse menino que acabou de vir aqui falar com a gente, ele tem 22 anos, faz um mês que ele recebeu o diagnóstico dele. Jovem. Tá? Tipo assim, já está casado, Uhum. tipo assim, e já está trabalhando com, olha que bacana, Legal. né? Então, assim... Tá isso- inserido, né? Sim. Tá muito inserido. E a preocupação, eu acho que é justamente de querer fazer parte, né? Uhum. De pertencer. Sim. E tá inserido, a gente tem que pensar qual o próximo passo, né? Sim, O que dá pra fazer? Plano de carreira mesmo, né? O que... porque Com que nem certeza, hoje, né? você, em Londrina, você faz um diagnóstico, tá? De autismo.
você já tem equipe lá para encaminhar o paciente. Então, assim, ele vai ser um paciente teu de consultório. E é por isso que eu acho que o investimento na educação e na formação é primordial. Eu dou aula, né, de psiquiatria numa pós-graduação em São Paulo, por isso que eu continuo indo também para lá. Que legal. Tá certo. E assim, a minha maior vontade é que a gente consiga fazer uma formação, sabe, aqui. E acho que se a gente não fizer isso, a gente não vai ter mão Então, né? né, Silvia? Nós voltamos àquilo que a gente está falando desde o ano passado. Precisamos trazer um simpósio, um congresso, sim. alguma coisa para Maringá. Sim. Né, trabalhar Londrina, Sim. Maringá, para a Sim, gente é poder, do lado, né? né, Eu assim. acho que é muito próximo É. para a gente conseguir. Não é, eu falo assim que quando a gente fala nisso, não é para trazer, não é um congresso para que eu, Lília, vou lá para eu me capacitar, não. A gente precisa capacitar os profissionais, tanto da educação quanto da saúde, Sim, que são sim, pessoas que concordo estão plenamente. precisando muito. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. É. Aí assim, vou deixar vocês fazer a fala final, porque Suas despedidas. nós ainda temos uma visita para fazer. A agenda tá cheia hoje. Gente, assim, eu já vou agradecer de antemão, Antônio também. A Silvia sabe que ela é uma pessoa que faz parte da nossa vida já, querendo ou não, agora não tem mais jeito. Daqui a né? pouco você vai fazer parte também. Você já começa a fazer parte hoje. né? Legal, obrigada por você ter vindo. Queria que vocês fizessem a fala de vocês final, infelizmente. Ai, que triste, né? É tão bom estar aqui, não é? Você não gostou? Passa voando. Passa, não Nossa, passa? que É delícia. uma delícia, é um Não, bate-papo. mas nós vamos gravar mais. Bom, eu queria, então, agradecer de novo, né? E acho que dizer assim, que se alguém, né, tipo... Ó, olha para lá agora para você falar Pra para todo essa? Qual que é? pra aquela Pode lá, ser essa ou aquela. se a pessoa, qualquer pessoa, quando a Lilian pergunta, né, eu fiquei com isso na minha mente, assim, a respeito de, tem prazo, né, de validade para uma intervenção, para uma, como é que fala? Para mudar de terapia, né? Eu acho que são casos e casos, então é muito complexo você dizer assim, não vou conseguir ajudar ou vou conseguir. Mesmo em casos que a gente opta por ajudar, você tem muitas variáveis, né? Inclusive da pessoa, do momento de vida que a pessoa está vivendo, do momento de vida que a família está vivendo, né? Então, assim, isso, é multifatorial, não dá pra gente prever. Só que eu acho que algumas, além do que a gente já comentou aqui, de alinhar as expectativas, os objetivos, né, os pré-requisitos e tal, algumas nuances de melhoras já podem ser observadas nas primeiras semanas, vamos dizer assim, Sim. de acompanhamento. Uhum. Isso, e às vezes, o porquê que é desafiador? Porque não é, muitas vezes, a melhora que a família gostaria que o filho apresentasse. Né? A gente tem que ter a percepção de ver isso. Exato. Por isso que a gente tem que ir alinhando o tempo inteiro, né? Equipe, família e o cliente. É o tempo inteiro esse alinhamento. Então, assim, me veio uma provocação. Eu fiquei aqui, durante esse encontro, pensando muito nisso, assim, de que tem casos e casos, mas o alinhamento de expectativa é extremamente importante para que, às vezes, o que está rolando aqui e o que a família quer que role aqui, isso não seja, de forma alguma, não considerado, não visto. Porque isso pode acontecer. Sim. E aí a gente aponta. Aí a família, às vezes, né, fala, não, mas não tá rolando tal... Tá, mas a pessoa ainda não tem o pré-requisito. Não é isso ainda. E às vezes nem a família tem o preparo, exatamente, para ouvir de nós profissionais. Sim. Não quer dizer que o filho ou a filha não vai poder desempenhar, mas que naquele momento ainda não dá. Né? Então, eu acho que tudo no seu... Exato. Não é aquela fala do, assim, como que é? Ah, ele tem o tempo dele. Não é esse tempo que a gente está falando. A gente já está intervindo. Exato. Já está existindo uma intervenção. Então, Isso. já é outro tempo. Tenham paciência, né? Mas eu sempre digo, às vezes algumas famílias chegam para mim e falam assim, eu demito fulano, eu demito ciclano da equipe. Eu falo, olha, é muito delicado você falar a respeito da abordagem do trabalho de um colega, né? E por mais que vocês, né, família, não tenham a expertise que nós profissionais temos, vocês conhecem o filho de vocês melhor do que a gente. Sim. Vocês têm algo que é tipo uma coisa de feeling, de estar ali. A gente pega o recorte de vocês, né, do Só um filho. pedacinho. Então, assim, por mais que você não tenha o conhecimento,
algum indício de melhora você vai ter. Então, a resposta é essa, assim. Obrigada, adorei. A reflexão, né? A dica. A dica, tá vendo, tá vendo? Teve uma super dica. A dica Adorei, desse encontro é essa. adorei. Bom, eu queria agradecer muito, né? O Antônio eu já conhecia das redes sociais, porque eu já te sigo, ó. Mas eu tive a oportunidade de conhecer vocês num evento que teve na Unifesp, Agora, né? E hoje, poder me aproximar mais, fiquei muito feliz. Vocês são muito queridos. Ai, obrigada. E assim, acho que deixar essa lembrança, né? Assim, que a gente pensa no autismo e a gente vai levar, às vezes, aquilo como um fardo, né? Só que a gente tem que entender que é uma condição, a gente tem que aprender a entender algumas coisas, né? Que vão vir com isso. Tanto as dificuldades quanto as potencialidades. Sim. Então, eu acho que uma coisa Tem que a gente usar, né? que a gente precisa investir é nas potencialidades. Então, Acredito muito nisso. se a gente tem que falar alguma coisa, e eu gostaria de deixar só para fechar assim, né? Pra gente olhar para as potências também, Sim. né? E trabalhar as potências também, porque existem, né? E às vezes a gente se foca só no que Você só vê o que tá ruim. É um porque é o que desafio, incomoda, Fala assim, e a aquela gente acaba coisa não de, vendo a potência daquilo. né, de trabalhar os talentos, né? Isso, E daí você isso. pensa em uma coisa grande. Aí eu vou falar uma coisa. Eu quero agradecer a Unifesp, Dica e Ti, pela vinda de vocês, pelo trabalho maravilhoso, pela oportunidade que vocês nos dão de estar lá com vocês, que eu acho que isso para nós enriquece o nosso trabalho, né? E logo, logo, vamos fazer a nossa ação. Isso aí. Com certeza. Sim. Contem conosco, né? Mas com Sim. isso, gente, terminamos mais um episódio do nosso caro podcast e contamos com vocês semana que vem. Até lá. Beijo, gente. Obrigada.